Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, hoje 30 de outubro de 2022, a maioria da nação brasileira foi até as urnas exercer o seu papel de cidadão, voltar para presidente da República, e em muitos estados, assim como Alagoas, voltar também para governador. E o que ocorre é que talvez para quase 50% da nação brasileira não foi eleito o candidato a que se pretendia, e isso gerou insatisfação para muitas pessoas e questionamento, inclusive para muitos cristãos, se as suas orações são ouvidas, se a igreja vai sofrer alguma represária e o que vai acontecer. Bem, eu não ia me manifestar na verdade, mas cheguei em casa há pouco tempo com a minha esposa e, dada a repercussão que tudo isso trouxe, senti por bem e trazer uma mensagem de Deus para todos que aqui me ouvem, especialmente aos irmãos da Jatiuca 2. Fazer referência aqui, eu gosto muito dessa Bíblia, que é a Viva, né? E citar aqui 1 Samuel, capítulo de número 8. Para quem tiver oportunidade, leia a partir do versículo 11, mas eu vou ler aqui a partir do versículo 16, tá certo? Para economizar tempo. Trata aqui num momento onde o povo de Israel insistiu a Samuel por um rei. E Samuel falou da seguinte forma: o rei também tomará de vocês os seus servos, as servas, além dos jovens mais excelentes, o melhor do gado, dos jumentos. Vocês terão de entregar a ele a 10ª parte do seu rebanho, e vocês mesmos serão escravos do rei. Naquele dia vocês vão chorar lágrimas amargas por causa desse rei que vocês mesmos estão exigindo, mas o Senhor não virá ajudar vocês. Porém o povo não quis atender ao aviso de Samuel e disse: mesmo assim queremos um rei. Então, aqui trata de um texto do abuso de poder, abuso esse que nós encontramos em várias outras passagens, né, do Antigo Testamento especialmente. Nós vemos, por exemplo, em 2 Samuel capítulo 11, que Davi indevidamente usou o seu poder para ter um relacionamento com Batseba, né? Nós vemos, por exemplo, no primeiro livro de Reis, capítulo de número 3, versículo 4, que, contrário aos princípios bíblicos, Salomão ele teve 700 esposas, 300 concubinas, né? Nós vemos que houve um grande acúmulo de bens particulares, de prata e ouro, contrariando aquilo que estava em Deuteronômio 17:17. E isso, na verdade, é uma característica do abuso de poder, mas eu quero trazer aqui uma palavra positiva de Deus para que nós possamos ter os nossos ânimos um pouco mais aplacados e confiar no Senhor. E a palavra realmente é essa: confie no Senhor. Primeiramente, o nosso Deus ele não é destronado. O nosso Deus ele não perde o mandato. O nosso Deus ainda é o Senhor da igreja. A igreja ainda está aqui na terra para cumprir a sua missão. Nós ainda não estamos no período tribulacional. Ainda existe alguém que detém o espírito do anticristo, meus queridos irmãos. Então essa é a nossa primeira confiança. A nossa segunda confiança é porque nós estamos ainda num Estado democrático de direito. Isso quer dizer, sou advogado também, eu posso dizer com propriedade que o Estado ele ainda está sujeito às normas jurídicas. O presidente da República, um governador do Estado, todo aquele que detém um cargo eletivo, está ainda sob as legislações que o regem. E dentre elas, a nossa legislação máxima, a nossa lei máxima, né, a lei maior, chama-se Constituição Federal. E quando nós vemos no parágrafo único do artigo 1º da Constituição, nós vemos que a própria Constituição estabelece que a lei emana do povo. Nós vemos que Montesquieu, né, um iluminista francês, ele viu a forma tripartite do governo, ou melhor, do poder, né, executivo, legislativo e judiciário. Então o executivo ele não governa sozinho. Então nós podemos nos acalmar um pouco e saber que primeiramente Deus está no controle de todas as coisas e que a igreja e nós cidadãos, né, nós como cidadãos, nós somos igreja, mas nós somos cidadãos também. Nós como cidadãos, nós temos o poder de controle, nós temos o poder de voz, nós temos o poder de acompanhar, né? E para além disso, existe um legislativo, existe um judiciário que, apesar dos seus pesares, estão aí para poder equilibrar qualquer balança que nós consideremos negativa para um lado. Então, quero dizer aos irmãos, nós exercemos nosso papel de cidadão nas urnas, mas não quer dizer que nós paramos de exercer o nosso papel de cidadão agora. Nós devemos respeitar as leis, nós devemos respeitar as autoridades, conforme nos autoriza e determina a Bíblia Sagrada, mas também exercer o nosso papel de cidadão como fiscais,
como obediência, né, das normas jurídicas e das normas bíblicas que nos foram estabelecidas. Então eu quero trazer aqui uma palavra para todos que nos ouvem. Vamos continuar orando, vamos continuar pedindo a Deus, vamos continuar evangelizando, vamos continuar pregando o Evangelho, porque a solução e a salvação para esse nosso Brasil é que vidas se rendam aos pés do Senhor Jesus, que vidas sejam transformadas pelo poder do Evangelho, porque através disso nós podemos sim ter uma nação brasileira sem confusão, sem problemas. Porém, talvez isso não se chegue. Talvez Jesus Cristo chegue logo. Talvez a igreja seja arrebatada. Por isso que nós dizemos, Jesus Cristo está voltando. Mas enquanto não volta, vamos exercer sim a nossa cidadania, sabendo que Deus ainda está no controle de todas as coisas. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.